Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu acho que é um dos vídeos mais esperados aqui do canal, né? E eu acho que é o que eu mais enrolei pra gravar, que é contando pra vocês como que está sendo a minha experiência no meu primeiro emprego como enfermeira. No último vídeo eu contei pra vocês, né, que eu estava 90% empregada. E agora eu vim trazer pra vocês, gente, como que tá sendo a minha experiência, como que foi, né, o processo seletivo na contratação. Enfim, recebi também bastante perguntas, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Vou responder algumas também aqui no final do vídeo. Eu espero muito que vocês gostem. Vamos parar de enrolar e bora pro vídeo. Bom, gente, então vamos começar, né, na parte da contratação. Como que funcionou a minha contratação? Eles abrem o processo seletivo, eles divulgam, né, na página do hospital. Eu também tinha alguns contatos dentro do hospital que me enviaram, falaram que tinha abrido vagas. Para quem não sabe, né, o hospital que eu estou trabalhando é o mesmo hospital que eu fiz estágio quando eu estava na faculdade. Então eu acabei criando algumas amizades lá com algumas meninas que me enviaram também falando que tinha abrido o processo. Esse processo que me enviaram, gente, foi de enfermeiro trainee. O que é o enfermeiro trainee? Aquele enfermeiro recém-formado que não tem nenhuma experiência hospitalar, que está procurando um emprego, eles dão essa oportunidade. E para ser enfermeiro trainee, você tem que ter alguns requisitos, que é estar formado no máximo 2 anos, estar com corém ativo, né? E nunca ter trabalhado como enfermeiro na área hospitalar. Esses são os principais requisitos, os outros é ter disponibilidade de horário, etc. Então, esses são os requisitos para o enfermeiro trainee. Aí você faz sua inscrição, eles avaliam e te chamam para a primeira fase. A primeira fase, então, foi a prova fechada. Na prova fechada, a gente caiu questões gerais sobre a área da enfermagem. Então, tem sobre cálculo de medicação, RN, bloco cirúrgico, parada, pronto atendimento, enfim, cai um pouquinho de tudo. Até diagnósticos de enfermagem cai. Então, acredito que não tem muito o que eu falar para vocês estudarem, porque é mais conhecimentos básicos mesmo que a gente vai estudando durante a graduação. Já na segunda fase, foi uma prova escrita, junto com uma entrevista coletiva. Então, a parte para mim que foi mais difícil dessa fase era concentrar na minha prova enquanto o colega do lado estava respondendo as perguntas da entrevista. Porque, querendo ou não, você quer ouvir o que seu colega do lado está respondendo e também, ao mesmo tempo, você quer responder as perguntas ali que tá na folha, né? Mas também foi super tranquilo, foram 3 perguntas básicas. Uma perguntaram qual prioridade que a gente daria em uma paciente que estava com dor no ventre e outra que estava com formigamento no braço, e perguntaram para qual a gente daria assistência primeiro e por quê. Segunda pergunta, eles deram um caso, né, de um paciente que precisava de vaga na UTI, só que não tinha naquele momento, ele acabou evoluindo, né, para uma parada no seu setor. E falaram que ao mesmo tempo que ele evoluiu para a parada, liberou a vaga na UTI. Aí eles te perguntam o que você faz nesse caso. E a terceira pergunta era sobre escalas de técnico, gente. Eles deram, né, a quantidade de paciente que a gente tinha no setor, a quantidade de técnicos, e falou que tinha um setor que precisava de um técnico emprestado. Aí eles perguntam se a gente conseguiria emprestar esse técnico e como que ficaria a escala do nosso setor. Essa para mim foi um pouquinho mais difícil, porque você tem que fazer um cálculo ali de quantos pacientes vai ficar para quantos técnicos. Mas durante o nosso estágio a gente realiza essas escalas diárias, né, dos técnicos com os pacientes. Então acredito que para quem teve, né, essa experiência de fazer essas escalas no dia a dia, teve uma facilidade maior. E a terceira fase, que para mim, sem dúvidas, foi a mais difícil, que foi a prova prática. Para essa prova, gente, eu estudei parada, intubação, acesso central, sonda vesical de demora, sonda vesical de alívio e sonda nasointeral. Eu estudei esses procedimentos porque, como eu falei para vocês, eu fiz algumas amizades e eu já sabia mais ou menos o que poderia cair na prova. Só que cada uma que eu perguntava era um procedimento diferente. Uma era intubação, a outra foi parada, a outra foi acesso central, então eu não sabia o que podia cair para mim. Resolvi estudar ali os procedimentos mais restritos, assim, né, para o enfermeiro. E aí, como que é a prova? A gente chega na sala, tem alguns coordenadores sentados, eles pedem para você sortear um papelzinho e você sorteia um procedimento. Aí tem uma mesa do lado que fica cheia de materiais e outra mesa vazia. Aí eles te dão um tempo, eu não lembro se foi 1 minuto ou 2 minutos, eu sei que é muito rápido.
E aí eles te falam, pode pegar os materiais e separar. Aí a gente tem que separar todos os materiais que a gente utiliza nesse procedimento, na mesa que não tem nada, e vai colocando ali. A hora que dá o tempo, eles falam, tempo encerrado, você não pode mais pegar nenhum material. E eles pedem pra gente explicar cada material que a gente pegou, por que que a gente pegou, em qual parte que usa, e ao mesmo tempo já ir explicando ali o procedimento. Por exemplo, eu peguei a luva estéreo porque é um procedimento estéreo, peguei isso aqui por causa disso. Então você já vai explicando para eles o procedimento enquanto vai pegando os materiais. Eu peguei, gente, acesso central, que era um procedimento que eu nunca tinha visto, nunca tinha separado materiais. Para falar que eu nunca tive contato com acesso central, eu já coloquei aquele curativo, né, que é o Tegaderm. Esse foi o contato mais próximo que eu tive com acesso central. Então não tinha a mínima ideia de como que fazia o procedimento. Só que eu tinha estudado, então eu consegui pegar todos os materiais e consegui explicar o procedimento. O problema, pra mim, foi na hora das perguntas, porque sim, eles fazem perguntas pra você. Eles começaram, tipo, eu olhava pra uma coordenadora, ela fazia uma pergunta, eu olhava pra outra, já tinha outra pergunta. Então me perguntaram qual que é o teste que a gente faz com acesso central pra saber se ele tá no lugar. Perguntaram sobre o curativo também que tem que fazer, quanto tempo que deixava. Perguntaram coisa de sistema, se tinha que lançar alguma coisa no sistema. E, gente, eu não fazia a mínima ideia. Eu fui sincera quando fui responder. Eu falei, olha, eu nunca vi esse procedimento. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês é que eu sei de teoria, porque eu nunca vi, nunca separei materiais pra auxiliar o médico. Então, assim, não tenho ideia. Mas deu tudo certo, eu saí super insegura da prova. Falei, nossa, não vou passar. Teve algumas perguntas que eu não consegui responder. Saí super insegura, mas acabou que no fim da tarde, se eu não me engano, ou no outro dia, eu sei que não demorou, gente. Esse processo de contratação demorou em uma semana. Tipo, a gente fazia uma prova hoje, recebia a notícia que tinha passado ou não tinha passado no mesmo dia. E 2 dias depois a gente já tava lá fazendo mais uma prova. Eu sei, assim, que foi super rápido. Então não lembro se foi no mesmo dia ou no outro dia eles me enviaram falando que eu tinha sido aprovada para a última fase. Eu nem acreditei. E aí a última fase, ela é uma dinâmica coletiva e depois tem uma entrevista individual. Outra coisa também que eu vi, meu processo seletivo para os outros mudaram algumas ordens. Teve gente que a última fase foi a prova prática. Teve gente que a segunda fase foi a dinâmica coletiva. Então, não se baseiem nessa ordem que eu tô falando pra vocês, que pode ser que mude na hora que vocês for fazer o processo, né? Então, a minha última fase foi essa dinâmica em grupo, mais a entrevista individual. A dinâmica em grupo, gente, eu também já vi cada um contar sobre uma dinâmica diferente. A minha, eles deram um caso, né, uma folha grande, cheia de casos de pacientes, contando a história de cada um. Essa folha falava que a gente tinha que escolher um paciente para doar um rim. E aí a gente tem que escolher em grupo, né, entrar em consenso para qual paciente que a gente doaria esse rim e por quê. Então, assim, foi um pouco mais tranquilo, né, comparado à prova prática, o caos que foi. Depois dessa dinâmica em grupo, a gente vai para uma salinha individual com os coordenadores, fazer a entrevista individual. Eles perguntam na entrevista individual sobre qual setor você mais se identifica, qual setor você não gosta e por quê, quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Eles também te dão algumas situações, né? Te colocam em algumas situações para ver como que você agiria naquele momento. Então, assim, a entrevista individual também é bem tranquila, é uma conversa mesmo. Eles te perguntam ali, né, qual seria a sua conduta diante daquela situação. Então, é bem tranquilo também. Enfim, gente, então esse foi meu processo de contratação. Agora eu vou falar pra vocês como que tá sendo a minha experiência, né, no setor. Quando eu fui contratada pro centro obstétrico à noite. E durante o período a gente fica acompanhada ali de um enfermeiro. Eu acho que da turma que eu entrei, eu tô sendo a única que ainda tá com o enfermeiro, né, junto. Porque, se eu não me engano, os meninos já ficam tudo mais soltos, sozinhos, né. Então eu fiquei 20 dias com essa enfermeira no centro obstétrico, ela me ajudando, me mostrando tudo. E depois de uns dias, a minha coordenadora falou que eu teria que cobrir férias na maternidade. E aí, na maternidade, eu fiquei totalmente sozinha, só eu e a minha equipe. E foi super de boa também, gente. A maternidade, eu já tinha feito estágio lá.
Então, só matei a saudade, porque eu sempre amei a maternidade. E fiquei um mês na maternidade, voltei pro centro obstétrico, né? Também já cobri alguns dias o bloco cirúrgico, mas o bloco cirúrgico foi super tranquilo também. E ontem, pela primeira vez, eu cobri a clínica cirúrgica, que eu também nunca tive contato, nem no meu estágio e nem trabalhando, né? Foi a minha primeira vez de tudo. Mas também foi super tranquilo, as meninas me ajudaram muito. Inclusive, é uma pergunta que eu recebo bastante no meu Instagram. Como que tá sendo, né, a recepção da equipe. Mas, por incrível que pareça, eu tive muita sorte com todas as equipes que eu estive, né? Todos me ajudaram, todos me receberam muito bem. Não tiveram nenhum problema em me ensinar o serviço. Sobre o horário, gente, eu estou fazendo um horário de 12h por 36 à noite. E sobre adaptação, tá sendo super tranquilo. Eu achei que eu teria dificuldade, né, porque eu nunca tinha trabalhado à noite, mas eu até que tô lidando bem. Me perguntaram também, né, sobre insegurança, porque a gente acaba de sair da faculdade, já arruma um emprego, assim. Muita gente pergunta, né, se eu tenho insegurança, e sim, eu tenho muita insegurança. Tive muito medo nos meus primeiros dias, eu ficava super tensa, assim, na hora de ver um parto, né? Eu falava, ai meu Deus, o que eu faço agora? Mas, gente, eu acredito que essa segurança você só adquire com o tempo mesmo, é super normal. Até hoje eu me sinto insegura. Por exemplo, eu vou para um setor novo, eu me sinto super insegura. Com relação aos procedimentos, eu acho que é o menor dos problemas, assim, lógico que é muito importante, mas acaba que a gente, querendo ou não, às vezes já teve um contato com o procedimento, a gente não tem tanta dificuldade. Para mim, a minha maior dificuldade está sendo a liderança de equipe, e acredito que da maioria dos enfermeiros é a liderança de equipe. Então, para mim, a parte mais difícil realmente é a liderança. Os procedimentos, apesar de me sentir insegura, a gente estuda, acaba aprendendo aquilo ali. Agora, a liderança, gente, a conduta que você vai tomar com seus colaboradores, com a sua equipe, para mim, é o que mais pega. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar um joinha aqui. Espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais perguntas, pode deixar aqui que eu vou responder em um próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!